Em boletim divulgado hoje, o CPEA informa que a queda no preço do suíno vivo, animal vivo, nos últimos dias, tem reduzido a capacidade do suinocultor paulista de comprar os principais insumos usados na produção de carne, milho e farelo de soja. As cotações estão em baixa, segundo os pesquisadores do CPEA, porque a demanda dos frigoríficos pelo animal pronto para abate está enfraquecida. O indicador CPEA do suíno vivo em São Paulo fechou ontem a R$ 7,50 o quilo. Isso é o que o pecuarista, o produtor de suínos em São Paulo, recebe de acordo com esse indicador CPEA. R$ 7,50 o quilo. E já em março, até agora em março, no acumulado desse indicador, há uma queda de 3,7%. Santa Catarina também está acontecendo assim. Aliás, em fevereiro, o preço estava muito bom, estava até como esse que a gente leu aqui, R$ 7,50. Hoje caiu bastante para R$ 6 e poucos centavos o quilo. Ou seja, a situação do suinocultor em São Paulo, em Santa Catarina, é complicada. Vamos saber como é que está em Mato Grosso do Sul. Nós vamos conversar, João Pedro e eu, com o vice-presidente de terminação da ASSUMAS, que é a Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores, o Renato Spera. Está aqui com a gente. Renato, muito boa tarde. Obrigado pela sua entrevista aqui ao João Pedro, a mim também, programa Mais Pecuária. Como é que está o cenário hoje em Mato Grosso do Sul para vocês, produtores? Bom, muito boa tarde para todo mundo. É uma satisfação muito grande estar aqui fazendo parte do seu programa no canal do Boi, junto com o Maidão, João Pedro. Bem, o estado do Mato Grosso do Sul, ele é um pouco diferente dos outros estados citados por você, Santa Catarina, São Paulo, Paraná. O mercado do Mato Grosso do Sul, ele é basicamente, ele tem aptidão para o mercado interno, para o consumo de carne suína interna. A gente tem aqui grandes empresas, frigoríficos de suínos, a gente tem um entrante muito grande de cooperativas e poucos, mas grandes, produtores independentes. Esses produtores independentes que a gente compara muito com o mercado de São Paulo, que é o que você está dizendo aí, né? Existem essas dificuldades de você ajustar a curva do custo de produção com o preço da carne do suíno, né? Demanda e procura de frigoríficos pela carne suína, né? E o grão, né? Hoje a gente sabe que em torno de 75% do custo de produção é a ração, mas a gente acaba tendo uma vantagem pequena, mas acaba tendo uma vantagem, se for comparar principalmente com o mercado de São Paulo, é que o estado do Mato Grosso do Sul produz o seu grão, né? E a gente tem uma alta grande na produção e muitos produtores independentes produzem o seu próprio grão. Então, existe essa dificuldade, a gente conversa bastante em reuniões para acompanhar essa demanda e, de fato, a margem, sazonalmente, ela acaba ficando mais apertada. O suíno terminado hoje, se tratando de peso de abate, ele tem uma variação também que é considerável, quanto mais pesado o suíno, mais você dilui o custo de produção, né, e isso acaba compensando um pouco também, apesar que São Paulo não quer um suíno tão pesado, né, ele pede um suíno um pouco mais leve, e as grandes empresas já querem um suíno mais pesados. Para fazer cortes, embalado, carne temperada, pernil padrão, lombo padrão e assim por diante, né? Mas essa diferença que existe hoje acaba que fazendo uma curva de boca de jacaré invertida, que a gente fala, que é onde os custos nesse momento acaba ficando um pouco mais apertado. Renato, boa tarde. Renato, eu passei ontem em Dourados, tem no frigorífico lá na entrada de Dourados um movimento muito grande de ampliação. Isso mesmo está acontecendo em São Gabriel do Oeste com a Aurora.
Vocês projetam o quanto de aumento na demanda de suíno aqui no estado em função dessas novas plantas ou da ampliação das plantas já existentes? João Pedro, para você ter uma ideia, há 5 anos atrás, hoje, o estado do Mato Grosso do Sul, ele tinha aproximadamente 70 mil matrizes. Hoje ele tem aproximadamente 113 mil matrizes produtivas e a gente ainda está em ampliação com essa empresa que o senhor citou, na entrada de Dourados, ela está ampliando e cooperativas vindas de Santa Catarina e Paraná estão se instalando também no Mato Grosso do Sul. Isso também é a procura da oferta de alimentos que a gente pode estar trazendo para o suinocultor, né? E essa diferença de custo também, que dá uma balanceada aí, proporciona para o Estado esse crescimento considerável aí. A gente tem um ranking hoje no Brasil, mas a gente está em ascendência a cada ano, mesmo com essas dificuldades. Vocês trabalham hoje, a suinocultura, você falou 70%, 75% é milho e farelo de soja. Milho vai haver uma concorrência cada vez maior dentro do estado para a demanda por esse grão. Você tem plantas de etanol instalando aqui no estado e vão consumir um volume razoável. Você tem agora, nesse primeiro bimestre, um dos principais produtos exportados pelo Mato Grosso do Sul foi o milho. Ou seja, você tem, além da demanda interna, você tem a demanda externa e se fala muito que a China, com a habilitação de novas empresas exportadoras, vai ser uma grande compradora de milho. Mais de 400 no Brasil. Então, foi mais habilitadas, né? Aqui nós fazíamos muita entrevista com um colega seu, que infelizmente não está mais conosco, o Arão, e que ele comentava muito da importância de você ter outras alternativas como fonte energética. E ele falava muito do sorgo. O sorgo é um grão que aqui no estado, nesse momento que está atrasado o plantio de milho, não seria uma alternativa estimular o plantio de sorgo para ter mais uma fonte de grãos para fins energéticos? Com certeza, João Pedro. Hoje a gente tem essa cultura enraizada da gente guardar os alimentos, né? Vou puxar um pouco só para dar exemplo da bovinocultura. Hoje o produtor, ele também tem bovino, o suinocultor também tem ali na propriedade bovinocultura e a gente está criando cada vez mais essa aptidão de guardar o alimento. E o sorgo, ele vem a calhar, ele vem como alternativa também, né? A substituição aí do milho, a gente tem que balancear a ração para que você consiga aí cada vez ajustar essa falta de milho ou oferta. O ponto é que a gente tem um acompanhamento na produção de carne através desse crescimento de matrizes. Hoje a gente consegue ser autossustentável dentro da suinocultura, né? Claro que tudo é mercado. Se o milho está alto, a gente vai transformar isso em alimento ou vai vender, né? Existe uma opção do próprio produtor. Mas existe um planejamento muito bem feito através das empresas. Hoje o suinocultor independente, ele consegue se planejar dessa maneira, justifica até toda essa movimentação que existiu de altas e baixas de preço, tanto do grãos quanto da carne. A gente conseguiu sobreviver. E para o futuro, a gente espera realmente que cada vez mais, por hectare, a gente está produzindo mais o grão. A gente está conseguindo melhorar a produtividade. E isso está contabilizado. Tá? Isso a gente tem esse mapa de necessidade versus o nosso crescimento dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Quais são as estratégias que vocês passam para os associados para comprar, garantir o insumo a preços mais em conta lá na frente? Isso a gente tem, por exemplo, quando a gente entra no mercado de independentes, né, muitas vezes ele mesmo produz o seu grão, ou ele está cooperado a uma empresa, a uma cooperativa, né, que muitos produtores cooperados, às vezes não produzem o suíno, mas ele produz o grão. E a cooperativa, ela tem esse planejamento, porque suinocultura você tem que ter o planejamento anual. A suinocultura, toda semana você desmama leitão, toda semana você manda suíno para abate.
Então você tem facilmente uma conta de produção e você consegue travar a sua necessidade anualmente. E as empresas na qual estão instaladas no Mato Grosso do Sul também têm esse planejamento, né? Teve uma falta de grãos há uns 3 anos atrás, pela JBS, por exemplo. Ela importou navios da Argentina e conseguiu abastecer, né? Isso são coisas mais do passado, mas acontece, né? A gente passou por isso daí. Mas o planejamento hoje a gente faz dessa maneira, a gente está atrelado a cooperativas, tem produtores que produzem grão, tem produtores que produzem suíno com grão, e as grandes empresas também têm armazéns. Então isso, dentro das nossas reuniões de planejamento, isso está, a princípio está bem planejado. Renato, um dos problemas que os concorrentes nossos têm lá fora, os europeus, o Canadá e outros países, é a questão de manejo de resíduos, porque você tem, na suinocultura, você tem muito resíduos que acontecem. Aqui no Brasil nós temos uma vantagem que a natureza ajuda a gente. Aqui a gente passa por algumas áreas de suinocultura que eles fazem fertirrigação e com pastagem de qualidade excepcional, botam engorda de animais a pasto. Essa questão de tratamento de resíduo, como é que você vê isso aí? De um problema ele passar a ser uma solução. Ou seja, com esse teu produtor, esse teu associado que tem esse resíduo, usar da melhor maneira possível, ou em alguns casos até produzir metano para efeito de combustível, de trator. Tem um espaço muito grande para avançar nessa área. Como é que você vê essa questão? Então, Renato, antes de você responder, vamos lembrar aqui o seguinte, eu tenho até imagens, eu vou pedir para colocar, de trabalhos como esse que o João Pedro falou, do tratamento dos dejetos na suinocultura, e a transformação desses dejetos em energia limpa. Eu lembro, Renato e João Pedro, que no ano passado, na COP27, no Egito, Sharm el-Sheikh, a associação, um diretor da associação participou desse evento, apresentando esse projeto da transformação dos dejetos em energia limpa. Aí fica a pergunta do João Pedro, e hoje, como é que estão os projetos dessa natureza em Mato Grosso do Sul? É um ponto muito bacana de se discutir isso. É um ponto praticamente vencido dentro do nosso estado. A gente tem, da porteira para fora, a gente tem uma ajuda muito grande do nosso governo estadual, em a FamaSul, né? Os sindicatos e as empresas. Então a gente uniu forças, né? A gente para esse desafio. O Celso Felipe é o produtor que foi para a COP. Ele tem um trabalho muito bem feito dentro da propriedade dele. Inclusive pela Agrinis ele foi considerado já um dos melhores produtores do Brasil em um ranking que aquela empresa faz. E atrelado a isso, né, hoje a gente tinha um problema e hoje a gente tem solução. Nosso estado ele tem essa aptidão para fertirrigação. O produtor ele nasceu criando animal, então ele tem também o bovino, né? Então a gente conseguiu vencer essa barreira. Hoje você produz o dejeto do suíno, você faz o tratamento de dejeto. Se você tiver um biodigestor, você consegue gerar energia. Você faz o tratamento desse dejeto nas lagoas, no biodigestor, e esse dejeto ele é jogado na pastagem, tá? E de forma controlada, através de carretel, através de trator, através de canhão mesmo, sem o carretel, aquele que você rola, ele vem batendo e vem jogando, né? Igual usina de cana. Então hoje é muito comum você ver pequeno produtor, aquele pequeno produtor que tem 15 hectares, ele tem um carretel. Então ele faz o manejo de pastagem como tem que ser. A gente tem visitas aí de cooperativas do lado do campo de criação de pastagem. Hoje a gente já nomeia o produtor pecuarista como um lavoureiro de pastagem. Então ele tem uma riqueza dentro da propriedade dele, é um diamante que é o dejeto suíno. Ele é um belo fertilizante que você consegue ter mais massa verde para a produção de leite e produção de carne. Então hoje a gente venceu muito, existem incentivos dentro do estado para que você consiga
cada vez mais melhorar essa parte. Então, o Celso, ele foi a pessoa que foi representar o Brasil, e ele mora hoje em Dourados, tem a propriedade dele em Jataí, é um exemplo nosso. Até vou até aproveitar a oportunidade, no dia 16 de maio vai ter uma apresentação do Celso aqui no estado, muito parecida com a que ele fez lá na COP, e a gente vai falar sobre sustentabilidade e crédito carbono zero. Renato, você falou agora há pouco que a suinocultura de Mato Grosso do Sul é mais voltada para o mercado interno, abastecer o mercado interno com grandes frigoríficos e processadores de carne suína, João Pedro acabou de citar também. Mas tem um outro aspecto que é o seguinte: Mato Grosso do Sul não vai mais vacinar o seu rebanho contra a febre aftosa. A última campanha foi em novembro do ano passado. Último passo para o estado ser considerado aqui no Brasil e também no organismo internacional, que é a Mundial de Saúde Animal, como área livre de febre aftosa, que já é, porém, sem a vacinação. Essa condição sanitária, esse status, dá uma abertura, ou pelo menos uma possibilidade de abrir um grande mercado, assim como aguardam Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina já é mais antigo, já está mais tranquila nesse aspecto. De abrir um mercado para exportar produtos para grandes compradores que exigem essa classificação sanitária. Vocês vislumbram isso de que maneira? Zaidan, uma bela pergunta. Isso para o produtor é uma maravilha. Hoje, para nós, Mato Grosso do Sul, ter esse status aí livre de febre aftosa sem vacinação é o ápice aí de abertura de mercado para produção de carne, enfim, não só para bovinos, como suínos, obviamente, e a gente está preparado para isso. Hoje a gente já está preparado para isso. As grandes empresas que aqui estão já têm esse incentivo, né, através de sustentabilidade, proteção contra zoonoses. Hoje todas as nossas granjas elas estão cercadas. Algumas regiões já têm um regime de compartimentalização, isso já controlado pelo IAGRO, né, que é o instituto aqui que controla a zoonose, e a gente está preparado para esse mercado. Esse crescimento que eu citei logo antes, né, ele vai continuar. E esses novos projetos, eles já estão sendo credenciados para exportação. É uma questão realmente de abrir mercado e a gente vai ter a carne pronta. Renato, uma notícia que saiu hoje é que os frigoríficos exportadores tiveram um aumento muito bom das ações dele na Bolsa em função da possibilidade dos chineses voltar a importar mais carne suína em função de alguns casos de peste suína africana que parece que surgiram em algumas regiões da China. O frigorífico de suíno, ele reparte com vocês quando ele ganha muito dinheiro ou é o mesmo exemplo do frigorífico de boi? Essa é uma discussão antiga, né? Mas eu acho que, assim, eu sou uma pessoa bem suspeita para duvidar disso. Mas hoje a gente, pelo sistema de integração versus o produtor independente, porque o produtor independente que ele está no mercado. O produtor integrado, aquele verticalizado, ele não está no mercado. Assim como ele não ganha esse benefício de grandes oportunidades que a indústria tem, o inverso também é verdadeiro. Em crise, a gente também não fica com crise. Então, o frigorífico, dentro do contrato de integração hoje, no sistema de produção verticalizado, ele acaba protegendo o produtor na época ruim, e na época boa a gente não participa tanto. Mas onde o produtor é beneficiado? A empresa indo bem, o produtor vai bem. E ela investe na região, que é o que está acontecendo, para a gente poder crescer. Então hoje, assim, a gente produz a carne de suíno com excelência, com sustentabilidade, através da consciência do produtor e apoio do governo e as indústrias.
Quero agradecer o Renato Espera, produtor, ele é vice-presidente de terminação da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores, a ASSUMA. Renato, foi um prazer, viu? Muito boa a nossa conversa. João Pedro Zaidan, e eu. Pois não, Renato. eu posso te interromper um pouquinho? Eu preciso À fazer vontade. uma propaganda nossa, vai muito de encontro com a nossa conversa de hoje. Todo ano, já faz 5 anos que a gente tem hoje o Fórum de Suinocultura do Mato Grosso do Sul. É o maior evento do estado, a gente concentra todo tipo de produtor, todos os técnicos, organizações, governo. Esse ano vai ser dia 16 de maio, na Expo Agro em Dourados. A gente vai ter 4 apresentações, uma delas da suinocultura 5.0, uma outra apresentação de contratação e demissão de funcionários e desafios de mão de obra, sucessão familiar e holding. A gente pensa isso, como vai ser o nosso futuro, e a sustentabilidade e carbono zero, como eu tinha dito antes. Então, a gente está envolvendo toda a parte de produção, toda a parte de mão de obra, RH e sucessão familiar. Então, esse ano vai ser um fórum muito bem elaborado, e eu convido a todos a participar dia 16 de maio, em Dourados, na Expo Agro.